Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal Café, Caneta e Papel, seja muito bem-vindo. E começamos 2026. Vai ser um ano de muitas conquistas, de muitas alegrias e de muitos projetos. Eu tenho certeza que você tem muitos projetos aí em mente e estamos aqui para falar sobre o nosso primeiro livro. Se você tem interesse em publicar um livro, em escrever um livro, esse vídeo ele é para você. Então fica até o final que eu tenho umas dicas bem práticas para que você possa justamente tirar do papel o seu livro, tirar do abstrato, trazer para o concreto, publicar o seu livro, tá bom? Bom, primeiramente, vocês já me conhecem. Quem não me conhece, eu sou o João, autor de mais de 7 livros e vou trazer alguns conhecimentos, alguns aprendizados que eu tenho carregado no decorrer desse tempo. Gente, janeiro já está indo para o final e nós precisamos aprender o que nós vamos fazer, o que vamos escrever neste ano. Você tem que ter um projeto na sua mente de quantos livros você vai escrever. Se você tem um projeto, já comenta aqui embaixo quantos livros você pretende escrever neste ano. Eu pretendo escrever um livro. Eu confesso que eu estou com meus projetos aqui bem alinhados, porém eu quero entregar um livro com mais qualidade, dedicar mais tempo e ter uma atenção direcionada para apenas um livro. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é isso. Quantos livros eu quero escrever? Tem gente que está sonhando alto, eu quero escrever 3, 4, 5 livros. Você consegue fazer isso com disciplina, né, do caminho, da forma certa, com a metodologia correta, para você entregar, obviamente, um conteúdo de qualidade. E isso depende muito do seu tempo, da sua dedicação. É possível? É claro que é possível. Você precisa organizar o seu tempo. E eu já vou entrar no tópico bem interessante sobre a escrita, que é a matemática da escrita. A escrita ela possui uma matemática, ela possui ordem. E você precisa saber como você vai lidar com essa matemática. Por quê? Você, para escrever um livro, você precisa de tempo, dedicação e disciplina. Anota aí. Tempo para que você possa entregar conteúdo, para que você possa elaborar um conteúdo, para que você possa ter o direcionamento daquilo que você vai escrever. Dedicação, porque você precisa entregar qualidade, você precisa entregar algo relevante para quem está lendo. Então, para isso, você precisa organizar as suas ideias, você precisa colocar no papel, você precisa escrever, você precisa reescrever, você precisa analisar aquilo que você escreveu. E disciplina, a ideia não vai sair da sua cabeça de qualquer jeito. Você precisa sentar, você precisa pensar sobre, você precisa organizar, você precisa fazer algo que faça a diferença, que faça você sair do abstrato. É isso que muitos escritores acabam deixando de fazer e torna aquele projeto que estava factível, que estava tangível, torna algo impossível, até mesmo fica procrastinando na escrita. Então, a escrita possui uma matemática? Possui. Você precisa colocar em prática esses 3 aspectos que eu falei para você anteriormente, tá bom? E uma coisa eu já vou entrar já sobre o ritual, né? O ritual da escrita. A escrita tem um ritual, você precisa seguir esse ritual, essa ordem. Por quê? Porque senão você pode deixar de fazer isso, e isso pode estar te atrapalhando. E isso muitas pessoas não falam e você não sabe disso. O que é isso, ritual? Você precisa de um local para escrever. Parece estranho, mas é sempre bom você preparar um cenário para que você possa colocar na sua cabeça que aquele lugar é o lugar que você vai se inspirar, é o lugar que você vai escrever, é o lugar que você vai trazer vida por meio de palavras. E esse local, ele é algo que vai direcionar os seus passos. Porque uma coisa é você chegar, sentar num lugar e escrever, ter uma inspiração. Isso acontece? Acontece muitas vezes. Eu já tive isso muitas vezes. Livros que eu já escrevi foram elaborados principalmente em locais, às vezes, que eu estava passeando de férias, estava com a minha família, e isso é normal. Só que assim, você não pode colocar isso como uma regra constante que você vai sempre seguir. Eu preciso estar num lugar, numa praia, numa serra para me inspirar. Não.
Você precisa criar o local de inspiração. Então, se você tem um quartinho de estudo e você gosta daquele local, que ele se torne o seu ponto de inspiração, para que você sente ali e você saiba, tenha certeza de que ali vai ser o lugar que você vai se inspirar, que você vai escrever o seu livro, que você vai trazer vida por meio de palavras. Lembre disso. Horário, é sempre bom você organizar o seu horário, de tal forma que você escreva com qualidade. Por quê? É muito difícil, eu sempre sugiro que seja pela parte da manhã, né? O início da manhã, na verdade, porque sua mente está vazia de problemas, que eu me refiro. Vai estar mais leve, porque você descansou já no período da noite. Por quê? Eu já escrevi de madrugada, já escrevi de noite, já escrevi de tarde, eu já tive essa experiência. E assim, escrever de madrugada, escrever no início da manhã é muito mais leve, porque você fica isento de preocupações e de outras coisas que fogem do seu controle. Quando você chega do trabalho, às vezes não tem tempo, né? Porque você vai organizar as coisas com a família e tudo mais, mas principalmente o principal fator é a sua mente estar cansada e você demora para organizar ideias, para fazer junções, para tentar trazer justamente a ideia de uma forma mais bruta, né? Vamos dizer assim, porque aí você está tão estressado do trabalho do dia que às vezes você não consegue lapidar a ideia bruta. E quando você está de manhã, você consegue fazer isso com mais tranquilidade, até mesmo de madrugada, depois de você descansar, dormir, acordar, você consegue fazer isso com mais leveza. Então, local, horário e a ordem. Sempre isso aí é o erro de muitos escritores, de muitas pessoas iniciantes, né? Escritores iniciantes, eles fazem e acabam reclamando depois com o tempo. Eu já conversei com muitos escritores e eles falam: João, eu tenho um grande erro, porque eu quero já deixar o texto pronto para depois ler e tá tudo certo. Eu quero já escrever lapidando. Gente, primeiro você escreve, depois você edita. Isso aí é o principal ponto. Eu sou muito simples com relação a isso, com essas sugestões, mas isso aí deu certo, gente, comigo. Eu tenho certeza que vai dar certo com você. E, inclusive, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí para apoiar justamente esse projeto meu aqui e também para você ter mais informações sobre o Mapa da Escrita, que vai ser uma série que eu vou estar fazendo sobre justamente como você sair do zero para o seu livro publicado. Isso aí é conteúdo muito bom e, gente, de graça, não vou ficar cobrando nada não. Mas, voltando aqui, escreva, escreva e escreva. Tenha preocupação de editar após você escrever. E eu sempre falo, normalmente você vai escrever, se você quer publicar o livro esse ano, você precisa ter uma média de escrever ao menos uma página por dia. Aí você se planeja. Terão dias que você vai querer escrever 5 páginas. Legal, muito bacana. Mas terão outros que você não vai querer escrever uma página, uma linha. Então, tenha essa disciplina, se planeje, coloca na sua agenda para que você possa sempre escrever um livro. Para você, na verdade, escrever o livro, você precisa escrever uma página por dia. Aí tem gente que... Teve uma época que eu não estava tendo tempo durante a semana. O que eu fazia? Finais de semana. Minha meta é escrever 3 páginas neste final de semana. E aí eu recebi a notificação e estava tudo certo. Então, escreva, depois você edita. Por quê? Quando você começa a editar, você perde a linha de raciocínio daquilo que você estava escrevendo. E para voltar, gente, existem inspirações que só vêm naquele período. Então, você precisa ter essa atenção. E o mapa da escrita. Basicamente, você precisa, para você escrever, você precisa saber o assunto que você vai escrever. E aí eu falo um ponto interessante, vou falar em outros vídeos. O tema. Você não precisa ter o tema de primeiro momento, vamos dizer assim. Mas você tem que saber o assunto que você vai tratar. Então, que você tenha esse assunto de uma forma bem clara para as pessoas entenderem até mesmo o que o livro vai se tratar. Você precisa saber o público que você vai atender, porque você precisa ter a linguagem do público, você precisa ativar os gatilhos do interesse do público e você precisa ter uma ideia de quais capítulos você vai trabalhar neste livro.
O tema, repito, ele nem às vezes ele não vai surgir naquele momento, mas os capítulos você precisa tê-los mais ou menos em mente para você elaborar um texto que seja coerente e que tenha coesão também, tenha harmonia entre os capítulos e que tenha um tema bem alinhado com aquilo que você está escrevendo. Gente, para o vídeo não ficar muito longo, é basicamente isso que eu tenho para esse vídeo. Tenho certeza que você vai estar elaborando livros de excelência e comenta aqui embaixo se você tem um projeto, se você tem um livro. E se você já tem um tema, também deixa aí embaixo que eu quero saber aquilo que você possui em mente, tá bom? Um forte abraço. Se você já é inscrito, obrigado pelo apoio. Se você não é inscrito, convido a se inscrever e curta esse vídeo e também comenta aí embaixo o que você achou. Compartilha com alguém que precisa ouvir esse vídeo também. Forte abraço!